Olha só, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, esteve em São Paulo para a inauguração da Unidade Paulista do Instituto de Ensino, do qual é sócio. A Camila Yunes esteve lá, está aqui no estúdio e vai nos dizer, Camila, Gilmar Mendes foi professoral nas considerações que fez sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, comentou o julgamento? Explica pra gente. Camila Yunes, bem-vinda. Oi, Kobayashi, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Deu várias declarações, viu, Kobayashi, com relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o julgamento aconteceu de forma correta, dentro do previsto, num combate aí a um ataque à democracia. E ele foi muito categórico em se posicionar de forma contrária à PEC da anistia. Ele disse que qualquer tentativa de aliviar e de anistiar as pessoas envolvidas nos ataques do 8 de janeiro, isso seria inconstitucional. Disse ter uma boa relação com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e disse esperar que essa PEC não vai ser aprovada no Congresso Nacional. Depois desse evento, ele falou com a imprensa e a gente tem um trechinho dessa fala dele. Vamos acompanhar. O voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Então, essa era uma outra fala do ministro Gilmar Mendes, em que ele contesta o voto do ministro Luiz Fux, que foi o único que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que é normal ter divergências, mas ele afirmou que ela acaba sendo incongruente, esse voto do ministro, que ele não faz sentido. Então, essa foi a fala de Gilmar Mendes com relação a esse aspecto. Mas ele também comentou a questão da PEC da anistia. Vamos acompanhar. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por quê, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Só mais uma outra informação, Kobayashi. O ministro foi questionado sobre a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no ato do dia 7 de setembro, em que ele fez ataques à Suprema Corte, falou em uma tirania por parte do ministro Alexandre de Moraes, ao que o decano do Supremo Tribunal Federal respondeu, dizendo que todos sabem que não tem uma tirania por parte da Suprema Corte e que eles desmantelaram ali uma tentativa de golpe de Estado. Então, essas foram algumas declarações aí que o ministro Gilmar Mendes deu nessa agenda que ele cumpriu aqui na capital paulista, Kobayashi. Perfeito. Muito obrigado, Camila Yunes. Daqui a pouco você volta? Vamos ver se daqui a pouco eu volto, se vai dar tempo. Se der tempo, a Camila vem nos trazer as informações do tempo, da previsão do tempo. É isso aí. Muito obrigado, Camila Yunes. Deixa eu chamar já. Dora Kramer. Quero o seu comentário sobre essas manifestações do ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Dora já está com a gente aqui no telão. Dora, duas questões ele fala. Uma crítica pública a um colega, a um par de Supremo Tribunal Federal, ao voto do ministro Luiz Fux, e também um adiantamento, como outros ministros já fizeram, sobre uma inconstitucionalidade de anistia. Pois é, a gente vê que pouco a pouco os ministros vão se manifestando. Aqui a gente já tem 3 ministros, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, fazendo uma manifestação assim, peremptória em relação à inconstitucionalidade da anistia neste caso. Agora, subentendida, eu incluiria a Carmen Lúcia e o ministro Fachin também, mas aí vamos deixar só para os que se manifestam de maneira explícita. Quanto à questão do voto, não é inédito, porque a gente já viu, eu vi pelo menos, até em sessão do Supremo Tribunal Federal, ali críticas ácidas ao voto do colega, mas não é comum, não é inédito, mas não é comum, ainda mais ele não fez, não é nenhuma crítica, Koba, ele fez ali uma revisão do voto do ministro Luiz Fux, não me parecia algo necessário, uma vez que o ministro ficou vencido, várias análises já foram feitas, juristas, especialistas, advogados fizeram várias análises
parecidas a respeito do voto do ministro Luiz Fux, mas me parece que pelo comportamento da turma naquele último dia, naquela quinta-feira, na última quinta-feira, o comportamento dos 4 que votaram, que ficaram numa posição contrária ao Fux, que fizeram questão absoluta de assentar o isolamento dele, coisa que também, a meu ver, seria desnecessária, porque o isolamento estava expresso no placar, 4-1, mas fizeram questão, às vezes até de modo impróprio, com piadas e tal, e quando o ministro decano, que isso é importante, faz essa manifestação, me parece mais acentuada ainda essa decisão ali coletiva, não sei se unânime, porque não sei dos outros, de deixar muito claro, ficar de maneira peremptória o isolamento do ministro Luiz Fux. Vou começar essa aqui com o Cristiano Vilela, entre os que estão aqui conosco no estúdio, porque Vilela Dora já contabilizou ali. Parece que o Supremo caminha para formar maioria pela inconstitucionalidade, mas não tem nem lei e nem ação ainda. Como é que você vê esse tipo de antecipação de votos no Supremo Tribunal Federal? Pois é, Koba, é um comportamento eminentemente político. E, nesse sentido, acaba dando realmente voz, amplificando o coro daqueles que criticam quando o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, acaba entrando em elementos políticos em detrimento daquele comportamento tradicional que o Judiciário deveria ter nesses momentos. Ora, quem vai analisar um conteúdo normativo não pode se antecipar, especialmente numa situação como essa, onde nem existe o texto ainda. O que existe nesse momento é uma discussão etérea, uma discussão de ideias, algo que é muito normal dentro do debate parlamentar. O debate parlamentar é a casa para se discutir ideias, para se falar, inclusive, besteira, para se quebrar a cabeça e se chegar num texto que, eventualmente, venha a reduzir ali todas as interpretações e as ideias existentes no parlamento. Então, nesse sentido, eu vejo que quando o Judiciário se antecipa, acaba errando, acaba ultrapassando os seus limites constitucionais e acaba realmente dando voz àqueles que criticam tanto a atuação do Judiciário nesse momento. Deise, eu quero a sua análise sobre o peso da manifestação que vem do ministro decano, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal, um dos mais relevantes. Isso tem um tempero especial sobre quem é que está falando isso? O ministro, talvez um dos mais respeitados na Suprema Corte? Claro que tem, Kobayashi. A gente teve uma discussão no STF e eu lembro que num determinado jornal da Jovem Pan, que a Dora e eu até falávamos, essas discordâncias, elas são normais, elas fazem parte da democracia, né? A gente sempre cita aqui o Norberto Bobbio, né? A democracia é o dissenso, mas essa declaração do Gilmar Mendes, logo depois de um julgamento no STF, mostra que as coisas ainda não estão bem resolvidas, ou seja, o embate, ele é extremamente necessário, mas depois que acabou, você continuar falando, continuar colocando, abre aspas, lenha na fogueira, aí isso não me parece salutar, nem para a democracia e nem, como o Cristiano falou aqui, para a imagem do STF, que já vem desgastada. A gente tem que pensar que o ideal em relação ao judiciário seria que eles falassem somente através dos autos. Mas a gente tem visto de uns anos para cá, e isso especificamente desde a Lava Jato, uma necessidade deles aparecerem, de se mostrarem, de falar e dar entrevistas, que isso acaba prejudicando a imagem da própria instituição. Então, essa declaração, ela me parece extremamente, em primeiro lugar, desnecessária, e ela vai acirrar ainda mais os ânimos no STF. E aí, só para concluir, eu vou na mesma linha do Cristiano aqui. O STF não deveria já estar dando os indícios de como vai tratar determinado assunto, como, por exemplo, o PL da anistia, que a gente já tem falado aqui. O STF vai barrar. Isso não deveria acontecer. Essas informações, elas deveriam ficar somente para o momento da discussão e não assim em entrevistas o tempo inteiro.